Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático. Olá, telespectadores, telespectadoras, mais uma vez estamos no ar com o programa Medicina em Destaque. Existe uma toada que eu gosto sempre de falar aqui, é que este programa leva você conhecimentos, curiosidades acerca dessa ciência e arte milenar que é a medicina. Você, telespectador leigo, telespectadora leiga, quando em sintonia com o nosso programa, vai obter as informações inerentes a esta grande ciência. Mas, principalmente, você tem, com algumas das especialidades, como a de hoje, informações acerca de prevenção de doenças e algumas vezes também alguns chamados eu ouvi no programa, eu assisti no programa Medicina em Destaque estas informações dadas por um cardiologista. É este o nosso entrevistado do dia de hoje. Mas peço licença a ele, ainda não apresentei o mesmo, para chamar um pequeno vídeo daquele que faz com que esse programa aconteça. É o Grupo Ultraplast. Por favor, o vídeo. Grupo Ultra Descartáveis, com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil. O Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra, com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis. Então, na primeira escolha da sua marmita, seus talheres, copos descartáveis, entre em contato com a Ultraplast, um grupo perfeito. Bom, mas o prometido aqui foi trazer um cardiologista para falar sobre a saúde do seu coração. Mas o meu coração, assim, tem hora que ele bate, mas tem hora que apanha também, né? Porque a emoção, assim, é muito forte, porque o doutor Luiz Eduardo Magalhães está aqui conosco, cardiologista de longas datas. É a ele que a gente dá boas-vindas. Ilustríssimo colega, seja bem-vindo ao programa Medicina em Destaque. Muito obrigado, professor Gerson Odilon. É um prazer e uma honra nesse ultra programa. Maravilha. Nos fale dessa caminhada, né? Alagoano? Sim, nasci na Santa Casa, inclusive, né? Sério? Maternidade Sampaio Marques. Que bairro morou? Eu morei praticamente em todos os bairros de Maceió. Desde a minha infância, a família tinha dificuldades com moradia, não tinha casa própria. É uma epopeia, viu, amigo? Maravilha, isso é bom. Conheci tudo. Fazer medicina foi uma ideia de infância ou já na adolescência? Isso é uma coisa muito curiosa. Eu sempre tive em minha cabeça que queria fazer engenharia. E meu pai, na época, me estimulava a isso. E sempre fui muito bem nas matérias de cálculo, nas exatas. Mas nós fizemos uma amizade muito grande com um grupo no segundo grau. Nós éramos 5 amigos. Sim. E todos os 4 iam fazer medicina. Repare que coisa. Nós estávamos em frente à sorveteria, era a antiga Chups, vizinha ao Chinelão, se não me engano. E fomos tomar um sorvete, já estávamos para fazer a inscrição no vestibular, quando eles me abordaram. Disse, rapaz, só você vai fazer engenharia. Nós 4 vamos fazer medicina. Aí eu assumi um compromisso com eles. Eu disse, rapaz, então eu vou fazer medicina. Não vou fugir. Quando eu cheguei... não vou fugir essa amizade. Né? Quando eu cheguei em casa, que falei isso para o meu pai, ele ficou um tanto frustrado. Eu percebi que ele ficou... né? Inquieto. Não sei se também ele era representante de laboratório e não sei como era a relação. Parecia boa relação com os médicos, mas enfim. Hoje, através de uma coisa jocosa dessa, eu sei que tomei a decisão acertada, né? Maravilha. Eu já ouvi uma frase de um colega lá em São Paulo, ele disse, eu não conseguiria deixar de ser médico.
Eu sou médico porque não conseguiria deixar de ser. Não vou conseguir deixar de ser nunca. Acertei na escolha, embora um tanto ao acaso. Mas é assim, às vezes a gente pensa que somos nós que escolhemos, né? E há uma força lá em cima que escolhe por nós. A minha situação foi exatamente isso. Tanto a medicina quanto a especialidade. Não pedi, não dobrei meus joelhos para nenhuma das duas. Ele escolheu e não sei viver. Um detalhe, viu, Gerson? Fomos os 5 aprovados. Os 4 aqui em Alagoas e um na Federal de Pernambuco. Que bom. Somos os 5 médicos. E esse reencontro acontece sempre, não, né? De vez em quando. Durante a atividade acadêmica, fez na UFAL, não é isso? Eu fiz 5 anos na UFAL. Você recorda que nós somos contemporâneos? Maravilha. Que havia uma sede de sair de Maceió para conhecer outros caminhos já no 6º ano, para a gente fazer o chamado internato fora. E a gente conseguiu fazer o internato na Universidade do Rio de Janeiro, a Unirio. Conseguimos fazer o convênio e ficamos 1 ano lá. O 6º ano, então, nós fizemos na Unirio, na 10ª enfermaria. O chefe era um grande médico, um grande clínico, chamava Carlos Alberto Moraes de Sá. Coincidentemente, alagoano, que tava parente de aqui, Melo Moraes. Eu sei. Mas ele já era um carioca nato, assim, porque ele recordava pouca coisa daqui. Carlos Alberto Moraes de Sá. E no 6º ano, então, a gente fez lá, chamava Hospital Gaffrey e Guingle. Sei. E após o término, concluiu o curso? Após o término, o estágio rural, nós tivemos que fazer aqui, naturalmente, né? Você fez onde? 2 meses em Viçosa. Em Viçosa, minha terra, mas Sua olha. terra. Doutor Jaime Carneiro. Ele não permitiu que eu fizesse lá. Ele disse, você é daqui. Tá, certo. Ele nos recebeu, rapaz, muito bem. Tão bem que ele gostava, a gente percebia que ele gostava da gente. Que ele nos começou a delegar algumas coisas interessantes. Por exemplo, ele dava algumas aulas de saúde coletiva, botava a gente para dar aula no colégio, atender no ambulatório, enfim, dar plantões na maternidade, né? No hospital, tem uma ladeira grande, né? Um hospital, eu não lembro mais o nome. Enfim, foram 2 meses muito, muito interessantes. Ficamos hospedados na pousada do seu Arnóbio. Seu Arnóbio. Amicíssimo. Cavalcante. Conhecido como Arnóbio Peito de Aço. É verdade. Terminou, concluiu e... Sim, aí, como eu tinha entrado no curso com 16 anos e meio de idade, eu me apresentei ao Exército já no 2º para o 3º ano e fiquei em adiamento de corporação. E o Exército me falou que quando eu terminasse o 6º ano tinha que me reapresentar. Me reapresentei no Rio de Janeiro, onde estava fazendo o 6º ano, e fui convocado para servir 1 ano antes de iniciar a residência, na Marinha do Brasil. Foi? Mas lá também? Ou foi para outro estado? Não. A história é um pouco comprida, mas enfim, nós íamos... Temos tempo? Rapidinho. Eu vou tentar ser rápido. Nós íamos para o Exército na fronteira. E fomos ajudados por um grande alagoano que era casado com a prima do meu pai. Eu acho que eu posso dizer isso publicamente. Essas horas não vai ter mais problema. Na época ele era capitão de mar e guerra e ele era da Marinha do Brasil, comandante de Eggs, irmão de Cacá de Eggs. Né? Então eu fui a Botafogo, à casa dele, para pedir a ele que ao menos conseguisse que a gente ficasse no Rio de Janeiro, que a gente não fosse para o Exército na fronteira. Morávamos em 3, eu, doutor Marcos Sampaio e doutor Décio Melo. E aí, quando cheguei lá, a esposa dele, né, me apresentei, e ela disse, ele está na Antártida, no Barão de Tefé, que era um barco de pesquisa. Aí eu, meu Deus, como é que eu vou ser ajudar? Ela disse, não, mas se você vier daqui a 2 dias, a gente consegue conversar com ele. Enfim, fui lá, ele nos recebeu muito bem e ele nos transferiu para a Marinha, nós servíamos no Rio de Janeiro. Ah, que bom. O doutor Marcos Sampaio... Sou grato ao comandante de Eggs. Maravilha. Até hoje. Soube, inclusive, que os 2 filhos dele são médicos. Maravilha. O doutor Marcos Sampaio fazia parte daquele quinteto lá que... Fazia parte. Do quinteto. Era doutor César Augusto, que é cardiologista. Sei. Doutor Marcos Sampaio, que é cardiologista. Doutor José Luiz Holanda, que é gineco-obstetra. Sei.
E o pernambucano era o doutor Enilson Sabino da Silva. Hoje trabalha no IMIP, é cirurgião pediátrico de mão cheia. Maravilha. E eu. Professor, tem algumas fotos aqui durante a vida acadêmica, né? Pediu o Emerson aí que jogue essas. É uma pena que a gente fez pouquíssimo registro. Rapaz. É verdade. Aconselho aos jovens que façam. Essa... Nossa. Olha aí. Olha, essa foto, nós fazemos parte do movimento estudantil e soubemos que o ministro, Jorge Bonhoeffer, se não me engano, e eu não, me perdoe, eu não me recordo se ele era ministro da Saúde ou da Educação, acho que era da Educação. Aí, pelos idos de 84, ele viria a Maceió fazer uma visita. E como o hospital universitário só tinha lâmina horizontal, você recorda disso? Sei. Muitos alagoanos recordam, não havia lâmina vertical, era só um esqueleto, que ficou lá por, acho que uns 20 anos, né? Então, nós fizemos uma campanha SOS-HU, Hospital Universitário Pé do Socorro, porque nós pleiteávamos que fosse terminada a lâmina, que enfim foi, né? E na visita, a gente pediu para conversar com o ministro, eu estou ali na frente, bem mais magro, imediatamente depois de mim está o doutor Fernando Gameleira. E, salvo engano, lá no fundo à direita estão o doutor Cristiano Guzmão, que é radiologista, né? Esse tá e frente. Aqueles óculos ali, eu acho que são do doutor Décio Melo, que morou comigo no Rio de Janeiro, serviu a Marinha, fisiatra. Maravilha. Aí, acho que é nos vídeos de 84, acho. Próximo. Nossa. Essa é a festa foi a nossa formatura, né? Eu tive a honra de ser o orador da turma. Sua turma teve baile? Não. A minha também. Exatamente isso. Nós éramos tão radicais que a gente achava que baile era bobagem. Era. Até hoje a gente tenta fazer um baile para surpresa. Nós fizemos. O Ricardo César cedeu a casa dele lá. Né? Passamos 3 dias lá. Com as melhores bandas aqui de Maceió. Foi até melhor, né? Maravilha. Infelizmente, alguns da foto já nos deixaram. Próximo. Isso aí, rapaz, é uma foto em que eu estou e não estou. Eu sou aquela cabecinha ali. Lá atrás, né? Aí eu vejo Cláudio Figueiredo, que nos deixou, brilhante colega de Penedo, cardiologista também. Doutor Zé Roberto, doutora Lenilde, doutor Zé Luiz, doutor Henrique Normando. Isso aí foi a posição da placa, da nossa placa lá no HU, os tijolinhos no térreo. Verdade. Próximo. Olha a placa. É a nossa placa. Nós éramos bem combativos, né? A turma chamava Saúde é Luta. Esse olhar de minha mãe eu não vou esquecer nunca mais, não só pela foto. Que é o orgulho, né? A maneira que ela me olhou aí. Isso aí foi a festa de 30 anos da minha turma. Não, vocês fizeram também 30 anos. Fizemos a festa dos 30, formei em 87. Mas tem um bailezinho também? Aí teve. Não teve só essa comemoração no francês. Tivemos a honra da presença do doutor Henrique Normando, pai, cujo filho foi nosso colega também. E o doutor Ricardo Nogueira, que foi nosso paraninfo, né? Minha avó, dona Janira, me levando à missa, né, da formatura. Maravilha, próximo. Estou vivendo também, viu? Meu amigo, irmão, doutor Jerônimo Roberto, a quem presto toda a minha homenagem, muita saudade. Também. Cheguei a ser entrevistado por ele. Por 2 vezes tive essa honra. Falou, Emerson? Ok. Tem umas perguntas aí de uns acadêmicos. Hoje pela manhã eu passei lá no CESAL e eles fizeram, tá? Não sei a ordem, mas não tem problema. O que a gente souber. O que eu não souber, direi, não sei. Matheus, vamos lá. Bom dia, eu também sou aluno de medicina e gostaria de saber qual foi o maior desafio que o senhor já passou durante uma emergência cardiológica. Oi, querido. Já passamos grandes desafios. Os maiores desafios, eu não tenho nenhuma dúvida disso, são de você estar diante de uma parada cardíaca de um paciente viável. Veja, quando você atende a uma parada cardíaca de um paciente já com muita idade, com comorbidades, você se estressa. Mas o estresse não é igual a você atender, por exemplo, um jovem que sofreu um choque elétrico e o coração parou e você tem certeza que não era para ele morrer, foi um acidente.
Então, sem dúvida, os maiores estresses são nesse cenário. Maravilha. É verdade. Sim, vamos. É o Pedro. Professor Eduardo, obrigado pela participação no programa. Eu sou Pedro, também sou estudante de medicina e queria saber a opinião do senhor. O que o estudante de medicina precisa percorrer? Quais são os caminhos que ele pode percorrer para se tornar um emergencista como o senhor? Muito obrigado. Pedro, sem dúvida é a dedicação, né? Cada um tem um estilo, cada um vai achar o seu caminho. Desde que nós somos alunos do professor Gilberto de Macedo, ele nos ensinou algo que eu acho muito interessante para o aprendizado da medicina e da emergência. É muito interessante você começar ou ter a prática junto da teoria. Porque, veja, eu lhe mostro um cenário, você me acompanha naquele cenário, você vivencia aquele atendimento e depois você teoriza. Então, você parte da prática para as teorizações. Por que foi feito isso? Por que foi feito aquilo? Veja como é diferente de você pegar um livro, ler o texto, a parada cardíaca acontece assim, 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 e depois você ir reproduzir isso na prática. Então, eu acho que talvez um grande ensinamento seja esse. Vivenciar na área médica é muito, muito importante. E depois constituir a base teórica. Você concorda que medicina é ciência e arte? Não tenho a menor dúvida disso, professor Gerson. Eu tive um colega que disse que ciência é só ciência, não é arte, qualquer coisa. Mas... Não, eu discordo, com todo respeito a esse colega. Desconfio, também. Como eu já estou próximo aos 60, que talvez seja ciência, arte e alguma espiritualidade. Mas isso vai trazer discussões. Não, o espaço é esse aqui. O espaço é esse aqui. Ao menos ciência e arte sim. Esse é o espaço, essas 3 dimensões. Cada indivíduo é um indivíduo. É um indivíduo. Próximo. A Rina. Bom dia, sou aluna da Faculdade de Medicina. Parabéns, primeiramente, professor Jéssica, pelo programa. Professor Eduardo, qual a principal característica que um médico na emergência tem que ter para se sair bem na parte de cardiologia? Acho que a pergunta complementa as características deste profissional. Isso. É necessário vivência, é necessário um pouco de sangue frio, o que não significa desumanidade. O humanismo tem que estar presente em qualquer esfera, em qualquer atendimento médico. Mas para que você raciocine melhor, é necessário você ter uma certa frieza. E você vai ter tão mais segurança, tão mais acerto, quanto mais você for treinado. A gente aprendeu isso depois que apareceram os protocolos de atendimento. Apareceu o ATLS, que é o suporte avançado no trauma, o ACLS, que é o suporte avançado de vida em cardiologia, e aí o PAUS e tantos outros. Emergência passa muito por repetição, tal qual um jogador de basquete, de futebol. Por que aqui um bate a falta e faz o gol, o outro bate e não faz? Provavelmente aquele terminou o treino e ele ficou repetindo, né? Como a gente diz, para medularizar, para você, quando necessário, pressa, tomar as atitudes mais rapidamente. Às vezes o cara pensa assim, o Neymar nasceu com aquilo, não. Vai olhar a dedicação. A história do talento e da dedicação, né? Muitas vezes. Muitas pessoas muito mais inteligentes do que eu já disseram que o gênio é 90% suor. É verdade. É verdade. Parece que já tem mais uma. Obrigado, Dr. Jéssico, mais uma vez pela participação. Me chamo Sadraque, sou aluno também da Universidade Federal de Alagoas. Eu gostaria de saber o que é que fez o Dr. Eduardo escolher cardiologia, haja vista que nós, estudantes de medicina, temos dificuldade na hora de escolher nossa especialidade. Obrigado, bom programa. Sadraque, essa pergunta é ótima. Nós também tivemos essa mesma dificuldade. A impressão que eu tenho é que acontecerá com você o que aconteceu comigo.
você fazendo todas as coisas da melhor maneira que você possa, o caminho será apontado para você. Então, no meu caso, eu ia fazer primeiro psiquiatria, depois geriatria, que eu gosto muito de atender idosos. Pensei em medicina infecciosa, até porque a nossa disciplina era muito forte aqui. Ainda é. Né? Ainda é, né? Era e é, claro. Mas quando eu fui servir a Marinha, eu ia atender no posto de assistência médica da esquadra de 1 às 7 da noite. E eu fiquei com a minha manhã ociosa. Eu disse, eu não vou ficar um ano com a minha manhã ociosa. Então eu fui à Santa Casa do Rio de Janeiro e fiz a inscrição numa pós-graduação em cardiologia na enfermaria do professor Nelson Botelho Reis, que era um cardiologista, já estava velhinho, mas ele fez uma escola lá na Santa Casa do Rio. Lá tive a oportunidade, inclusive, de conviver com colegas, um chegou a ser presidente do Conselho Federal de Medicina. Tive aulas de fisiologia com o doutor Enéas Carneiro, que depois foi candidato a presidente, foi político, e ele era muito inteligente, era professor de fisiologia, enfim. Depois que eu fiz essa pós-graduação, que era um preenchimento de horário, para mim, para eu não ficar ocioso, eu fiquei apaixonada. Eu fiquei apaixonado, talvez, inclusive por causa da área de exatas que eu trazia lá do 2º grau, e a cardiologia brinca muito com isso, né? Com hemodinâmica, com cálculos, com vetores e etc. Chegou alguma vez a conhecer o professor Enéas? Conheci o professor Enéas, conversei com ele algumas vezes, discuti traçados de eletro, e ele nos dava aula de fisiologia, como eu disse. Ele chegava às 11 horas da manhã, era uma vez por semana, salvo engano, 2. Ele falava assim, perder a brincadeira, não? Senhores, hoje a aula vai acabar às 11h43. 11h43, acabava a aula sem forçação. Hoje nós iremos até 12 horas e 4 minutos. 12 horas e 4 minutos, acabava a aula. Uma vez ele entrou com calor, ele fez um cálculo rápido dos joules que a luz estava emitindo na sala, como é que o ar-condicionado não estava suprindo. Ele era genial. Genial. Ele tem uma frase, alguém que participou assim, com o curso dele lá, a temperatura do ambiente era 16 graus, ele fazia. E os países que se desenvolveram, que ganharam o prêmio Nobel... Todos são frios, né? Clima frio, né? Clima frio. Maravilha. Professor Eduardo, vou chamar aqui o nosso repórter de rua, nós temos um repórter de rua aqui, e ele vai lhe fazer uma pergunta ao tempo que ele é um co-apresentador. Só que um aqui no estúdio e outro na rua. Amigo Gerson Odilon, Cababon da Viçosa. Hoje você está entrevistando o Dr. Luiz Eduardo Magalhães, gente muito importante, e talvez seja por isso que o aeroporto lá de Salvador tenha este nome. Eu não sei se foi em relação ao filho do velho Magalhães ou se foi em relação ao próprio nosso colega Luiz Eduardo. Mas é um homem de um currículo extenso, com trabalhos apresentados lá em Heliópolis, fez curso também lá no Dante Pazzanese, um hospital importante de cardiologia lá em São Paulo, e hoje nos traz aqui no seu programa, que cada dia cresce numa potência, vamos dizer, geométrica, né? Com a audiência de uma potência geométrica, cada dia aumentando mais. E eu gostaria de saber aí do professor, do doutor Luiz Eduardo, qual a experiência dele como sindicalista que ele foi e como também integrante do diretório professor Sebastião da Hora. Professor, muita honra. Tive a honra de trabalhar junto com ele na Santa Casa quando eu estava lá na emergência. A experiência sindical e a experiência do movimento estudantil
foram muito enriquecedoras. Infelizmente, hoje, as coisas me parecem muito distintas do que nós sonhávamos e do que nós propunhamos. O Gesto também é testemunha disso. Era a época do sonho, da liberdade, nós sabemos que nós não somos iguais, mas da nossa semelhança, das semelhanças de oportunidade. Infelizmente, parece que nem tudo que era proposto naquela época era autêntico, por alguns, né? Chegamos a ser coordenadores, presidente, né, na época do Centro Acadêmico Sebastião da Hora, com muita honra, na companhia de professor Fernando Gameleira e muitos outros, doutora Magali Medeiros, bons tempos. Em relação ao sindicato, sempre acompanhamos hoje meu amigo e compadre, doutor Wellington Galvão. Já no sindicato, nós tivemos alguns problemas ou algumas atitudes mais polêmicas. Vou citar duas aqui, que são conhecidas. Nós nos desfiliamos da CUT, porque achávamos que o movimento médico não deveria ter essa tendência partidária. Sim. E depois de algumas greves mal sucedidas, junto com o Movimento Unificado da Saúde, nós decidimos por fazer o movimento sozinhos. Fomos muito criticados na época, apanhamos de todo lado, mas assim foi. Os tempos mudam, né? Hoje tem outros atores à frente do sindicato, dos médicos. Espero que tenha outros bons atores no movimento estudantil e que logrem o melhor êxito para a classe, para os estudantes, né? Ainda tive a oportunidade de me envolver, de certa forma, com o movimento de cooperativas, né, na Unimed Maceió, e foi muito enriquecedor. Hoje estou mais para cuidar dos meninos, cuidar do consultório e da empresa que faço parte. Maravilha. Agora os nossos telespectadores estão ávidos, né, para obter conhecimentos em cardiologia. Primeiro, o que a cardiologia ela tem por objeto, não é? Na saúde como integral do ser humano? Olha, sem dúvida, Gerson, o principal pilar da cardiologia sempre deverá ser a prevenção. Estudar de maneira séria, sem vieses, praticar uma ciência de verdade. Eu digo isso porque nos últimos anos até a ciência tem passado por algum questionamento e orientar as pessoas como viver bem e melhor. Eu acho que a cardiologia tem conseguido isso em certa parte, tanto do ponto de vista teórico, como mesmo do ponto de vista prático. Vou citar um exemplo. A Sociedade Brasileira de Cardiologia já se reuniu com atores diferentes, em épocas diferentes, com o governo e indústria, para que se reduzisse o saldo dos alimentos industrializados. Sim. A gente sabe que é importante para a conservação, mas que o teor extrapola o que é necessário para o consumo diário, para reduzir açúcares, para deixar melhor observados os rótulos dos alimentos, o que é que contém, o que é que não contém. Houve uma briga muito grande também da sociedade em relação ao tabagismo, até hoje ainda há. Por exemplo, a gente entrava nos postos de gasolina, você tinha brinquedos, doces, balas e a carteira do cigarro ao lado. Como que induzindo as crianças, os jovens, que era a mesma coisa. Não. Enfim, eu acho que o principal pilar é a prevenção. Não bastasse isso, a cardiologia é inegável. Ela evoluiu tecnologicamente de uma maneira absurda, né? Absurda. Tanto em terapêutica quanto em propedêuticas, exames. Né? Exatamente. E trazendo resultados concretos. Né? Uma outra característica muito importante da cardiologia, que eu não sei se os estudantes ou algumas pessoas sabem, geralmente a cardiologia ela se antecipa e traz as outras especialidades junto em relação a aspectos de condução científica, por exemplo. Então, medicina baseada em evidência, uma sociedade organizada,
até respeito aos horários em congressos, tudo geralmente começa na SBC, né? Com todo respeito aos outros colegas, né? Talvez por ser muito grande, forte, né? Nós temos a terceira maior sociedade de cardiologia do mundo. A maior é americana, em segundo lugar a europeia, que é um pool de países, e a terceira é a brasileira. Em termos de especialidade, é a cardiologia? Em termos de especialidade? Hoje, a cardiologia com referência... Que tem mais associado? Não sei lhe dizer, Gerson. Acho que não, né? A Sociedade de Pediatria é muito grande, muito né? grande também, né? GO, eu não sei se seria maior em termos de número de médicos. Sei, através de amigos que têm filhos já fazendo residência, que não é a residência mais procurada. A residência mais procurada hoje, salvo engano, é psiquiatria. Psiquiatria. Mais concorrida, né? O mundo está ficando louco, né? Também. Vai ser necessário. É um mercado auspicioso. Vamos, assim, com relação aos nossos telespectadores, quais os cuidados e a partir de que idade o cidadão, a cidadã, pode falar até em termos de sexo, deve ter um olhar especial para o coração? Pensando em prevenção, o olhar especial é desde a infância mesmo, desde bebê, né? Se você amamenta, já foram encontradas pequenas estrias de gordura em artérias de bebês, né? Aí depende de genética, depende de um monte de coisa. Mas enfim, da obesidade, né? A questão da obesidade infantil, que é crescente, né? A inatividade das crianças diante de telas. Eu digo isso com tranquilidade, porque eu tenho um filho de 7 anos e é difícil você tirar ele da frente da tela, viu? Difícil, né? Então, em termos de prevenção, é desde sempre, desde sempre. Em termos de ter maior cuidado com o coração, eu diria, após os 25, 30 anos, para medir pressão, ver glicemia, ver o colesterol, né? A questão hereditária? A questão hereditária influencia. Faz com que você antecipe essa idade. Sim, eu acho que do jeito que a gente está vendo hipertensos mais jovens, dos 25, 30 anos. Agora, a prevenção, sempre. Sim. Atividade física, desde pequeno. Mas o menino não precisa, ele é magrinho, sim, mas precisa criar o hábito. Quando você não cria o hábito... Começa de pequeno, é aquela história da arte, né? Começa de pequeno para... Exatamente. Idade avançada já ter esse hábito. E tem a questão, é recomendável... Tem a questão do exemplo, né? Do exemplo. Como é que você está em casa, com a Coca-Cola na mão, com obesidade, cheio de preguiça, e manda seu filho ir para a educação física, ele vai olhar para você. É a mesma história do celular, né? Domingo passado eu estava no plantão, um pai levou uma filha, acho que devia ter 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos, porque a mãe deu uma palmada e estava com a equimose, porque ela não queria comer, né? E a criança, desde que chegou, colocou o celular em cima do birô e cri, nada. E para mostrar as lesões, ele querendo tirar... dificuldade, com né? dificuldades, eu disse, olha... É viciante, não quero né? justificar nenhuma palmada, isso não se justifica, mas você mesmo tem controle sobre essa criança. Tenho. Eu disse, traga ela para examinar aqui ao lado. Não conseguiu tirar. Não consegui, né? Eu digo, olha, a minha função aqui não é essa, mas eu disse, virão coisas piores, tome cuidado. Tá certo? Você não pode perder Você alertou a ele. Esse controle. Tá? E não conseguiu mesmo. Tive que fazer o exame ali perto da coração, se desligava. Para quem que está nos assistindo, que não é pai nem mãe, é uma missão, talvez seja a missão mais difícil que eu já tive na minha vida. É verdade. Criar filhos, né? Criar da maneira que a gente considera a mais correta, né? Com os valores, com ensinamentos, com exemplo. Não é fácil. Muita sabedoria. E aí entra aquele campo da espiritualidade, que tem todas as instâncias, né? Levar seu filho a uma igreja, né? Ensinar... Mas ainda tem gente falando publicamente que religião é bobagem. Pode ser para quem não acredita, mas para quem não acredita. Né? Pode ser. Mas né? ao menos respeitar-se. Respeita a outra. Vamos lá, em termos de cardiologia, não fala de dieta. Né? Você há pouco falou do refrigerante, um bom sanduíche. Rapaz, olha, eu uma vez estava fazendo ambulatório com um professor lá em São Paulo e ele era muito brincalhão. O paciente perguntou assim, doutor, o que é que eu devo comer? Eu disse, meu filho, você coloca na boca, se for gostoso, cuspa. Veja,
Por coincidência, minha esposa... Tudo que é gostoso é pecado ou faz mal à saúde, né? Se for gostoso, custa. Porque as coisas boas para a saúde não são tão atentas ao nosso paladar atual, né? A verdade é essa. Minha esposa Mirna formou agora em nutrição e esse debate, essa conversa lá em casa tem sido cada vez mais frequente, né? Então, simplificando, sempre melhor descascar do que desembalar. Sempre melhor fazer do que pegar feito. Esse é o básico. Né? Ter cuidado com sal, ter cuidado com gorduras, com açúcares. Eu estou absolutamente convencido que as pessoas que comem menos vivem mais. Isso é um convencimento meu, pessoal. Sim. Assim como as mulheres vivem mais do que os homens, em geral. Né? Então, simplificando é isso, Gerson. Menos embalagens, menos coisas artificiais, menos industrializados, fast food. Claro que isso não vai das circunstâncias de cada um, mas tentar ao máximo coisas mais naturais, que você prepare, que você descasque, que você faça, ingerir em quantidades que lhe satisfaçam sem excesso. Né? Atividade física, qual o mínimo recomendável? Rapaz, atividade física, o mínimo recomendável era 150 minutos por semana de uma atividade moderada. Moderada é aquela atividade que você não consegue conversar enquanto faz. Sim. Você fica um pouquinho ofegante. Hoje, a recomendação são 300 minutos. Seria 1 hora dia, 5 vezes por semana. E eu fui para um congresso há menos de um mês atrás em São Paulo, da Sociedade de Cardiologia de São Paulo, SOCESP. Minha esposa foi também, ela assistiu às aulas de nutrição. Alguns nutricionistas já disseram que é todo dia. Então, tirar o bumbum da cadeira, se programar, tentar ter um tempinho durante o seu dia para fazer, é imprescindível. Outra coisa interessante a dizer é a seguinte: a atividade aeróbica é a que é melhor para o sistema cardiovascular, para o coração. Então, é nadar, pedalar, caminhar, correr. Porém, a atividade contra a resistência, pesos, ganha cada vez mais importância. Sério? Então, nós devemos fazer ao menos 2 vezes na semana atividades contra a resistência, para evitar, especialmente, depois que passa dos 40 anos, o que se chama de sarcopenia. Sarcopenia é a perda de músculos. Então, se você quer se preparar para os 70, 80, carregar sua bolsa, subir um lance de escadas, ter autonomia, independência, você precisa ter músculo. E para ter músculo, você precisa ter uma atividade contra a resistência. É funcional? No nosso meio, a atividade contra a resistência as mais conhecidas são pilates e musculação. O funcional é um misto, né? Ele tem aspectos aeróbicos e anaeróbicos, né? Também ajudaria. Pilates, só ter cuidado, que eu tenho certeza que os professores de educação física que fazem funcional têm, mas ter cuidado com lesões. Como o funcional tem umas certas explosões, aqui e acolá, a gente vê uma pessoa que se lesionou, talvez por um exagero. Tendão, músculo... É isso, lesões, né? Lesão de articulação, coluna, essas coisas. Distensão muscular, né? Uma coisa interessante, por falta de tempo, eu já tinha lido que subir escadas era muito bom para a saúde, equivalia cada lance a não sei quantos minutos de caminhada. Eu moro no 12º andar, meu carro é no subsolo, eu disse, vou subir 13, vou substituir a caminhada. Só que depois de algum tempo você começa a olhar para o relógio, hoje eu vou subir em 2 minutos e 50. Esqueci um detalhe, as escadas dos prédios, elas têm o mesmo sentido. Você não sobe um dia virando para a esquerda e outro dia virando para a direita. Então, lesionei a coluna. Foi brabo para recuperar. Olha aí. Tive que ir para a fisioterapia. Então, fiquem de olho, é bom subir escadas, substitui em parte caminhada, mas lembre desse detalhe. Reta, né? Isso, se ela fosse reta. Né? Mas aí vale assim a questão do pagador de promessas, né? Subir as escadas da igreja, assim, que não tem... O pagador de promessas. Isso. Quais sinais? Existe a diferença entre sinal e sintoma. Sinal é aquilo que a gente vê, sintoma é aquilo que a gente sente. Isso. Quais os principais sinais
de alerta para o coração. O paciente está bem e pintou um sinal. Bom, o sinal, que é o que a gente vê, né? É você perceber alguém da sua família, algum parente seu, incomodado ao fazer esforço. Isso é um sinal importante. Então, cansa, diminui as passadas, evita subir um lance de escadas, põe a mão no peito como se estivesse com desconforto. Você perceber alguém em ofegância, é alguém que fica pálido ao fazer algum esforço. Eu diria que esses são os principais sinais. Sintomas. Palpitações, coração... O que é palpitações? Palpitação, é o coração disparando. Isso. É você ter a sensação de disparando sem que você esteja fazendo um esforço proporcional àquilo. De repente o coração está tum-tac, e tum-tum. Isso. Maravilha. Dor no peito, falta de ar, sensação de que o ar não preenche o peito. São os principais. Agora, é importante lembrar que tanto a hipertensão arterial como a doença coronariana pode não dar nem sinal e nem sintoma. São silenciosos. Podem ser silenciosos, né? Então, em relação à doença coronariana, depois dos 40 anos, fazer teste de esforço, ou alguma prova, ou alguma consulta médica para avaliar suas coronárias, especialmente se há histórico na família, de infarto, de angina, de botar stent, de cirurgia cardíaca, de AVC, acidente vascular isquêmico, né, derrame de isquemia. E, em relação à pressão, medir a pressão, aferir a pressão, né? Tem pessoas que chegam no consultório com 35, 40 anos com a pressão alta, aí eu faço a seguinte pergunta: você lembra qual foi a última vez que você mediu sua pressão normal? Faz uns 15 anos. Cara, você ficou, né? É verdade. 15 anos sem dar uma olhadinha na pressão, né? É um ato tão simples, né? As pessoas, Gerson, importante, perguntam muito sobre os aparelhos de pulso. Sim. É confiável? Eu sei que alguns colegas condenam. O aparelho automático para você medir, você próprio, o melhor é o que pega o braço, mas você pode usar o de pulso. Ao menos ele vai lhe alertar. Chama atenção. Chama atenção. Esse aparelho está quebrado. Se ele estiver quebrado, aí você vai conferir. Pelo menos você foi medindo em outro lugar, foi conferir, né? Verdade. E um outro macete se você mediu sua pressão com o aparelhinho de pulso, deu alta e você acha que ele não está bom, meça em alguém que você sabidamente tem o conhecimento que a pressão dele é normal, um garoto de 15 anos está do seu lado, né? Um vizinho. Se ele medir, a dele estiver coerente e a sua estiver alta, então você precisa procurar o profissional, o clínico, o cardiologista, para se cuidar. Entre tantos os exames, hoje eu estava passando lá na UTRA, no Serviço de Medicina do Trabalho, e estava o pessoal da equipe do SESI fazendo umas rotinas, várias etapas. Eu não participei da primeira, que era a questão da anamnese, todo o histórico, HDA, etc. Isso. Ou os antecedentes pessoais, patológicos e fisiológicos. Posso entrar na fase 2? Pode. Aí colhi exames, mas vamos rodar um eletro. Eu rodei um eletro, trouxe até esse eletro aqui para você fazer uma leitura. Olhar. Mas um colega já olhou, aí recebiu de alerta para mim, viu? Foi? Ô, Gerson, mas vou botar no ar aqui, não tem problema não. Não dá para ver não, né? Fica longe. Eu vejo depois a minha vista. Acho que ele viu lá em V2, um pequeno coisinha lá. Está sentindo alguma coisa? Eu disse não. Mas prometo que... Não, Gerson, não vi nada assim para deixar a gente assustado, não. Nenhum desvelamento de onda. Tem um discreto supra ali em V2, mas isso pode ser fisiológico. Veja que a onda T está bem juntinha do QRS. Isso é uma repolarização um pouquinho precoce. Senhor, agora, de toda forma, independente disso... É bom, até porque a idade nos convida, né? Convida, né? Isso é uma coisa curiosa, veja. Ontem à tarde, eu atendi uma senhora muito educada, ela disse assim: doutor, a gente devia envelhecer desaparecendo os sintomas, né? ficando saudável. A gente sempre envelhece, né? Aí eu disse assim: e como é que a gente ia morrer? Aí ela tomou um susto. Veja, nós só temos duas opções. Ou nós morremos cedo, ou nós envelhecemos. E ao envelhecer, nós temos que pagar o preço do envelhecimento.
E nós não vamos morrer melhorando. Melhoramos, ficamos andando, morremos. Não. Aí volta a ser criança, né? Isso, aí teve nós vamos morrer. Um humorista. A proporção que nosso corpo vai se desgastando, nossa mente, Aí o humorista disse, nossa paciência. No programa humorístico eu gosto de poesia, de humor, essas coisas. O cara disse que o cara descobriu um remédio, que o cara, uma colher, o cara ficava jovem, mais 10 anos, era do Barnabé. Aí o cara foi tomar uma colher, ele tinha 70 anos, ficou com 60. Aí disse, poxa, maravilha, ele tomou logo 3 colheres. Aí ficou 60, ele ficou com 30. Aí, que maravilha, né? Eu sei que ele tomou mais 4 colheres, ficou com 5 anos, e teve uma pneumonia e morreu. Essa é ótima. Mas você não escapa, a paciente era muito inteligente, ela me deu a resposta, disse, nós não morreríamos. Nós não morreríamos. Aí eu só tive que dizer, olha, isso não é compatível com a vida, né? Todo ser vivo nasce, cresce, se desenvolve e morre. Eu tenho, na disciplina Medicina Legal... Os tijolos? Não, né? Os vivos. Geralmente eu dou aula sobre declaração de óbito e peço para que cada aluno, no final, preencha a sua própria declaração de óbito. Você faz isso, não é um exercício? É um exercício, né? E uma menina preencheu e botou a causa. Eu fui logo direto na causa, né? Porque tem todas as outras etapas de preenchimento. Ela botou traumatismo crânioencefálico, lesão do tecido cerebral, traumatismo crânioencefálico, acidente, ação do instrumento contundente. Ela explicou que ela, com a moto, atropelada por uma carreta. Nossa. Eu fui olhar a idade e disse, perfeito, eu também queria uma dessa. Com 90 anos, numa moto, pilotando uma moto, ser atropelado por uma carreta, perfeito, né? Tá, maravilha, para a idade, 90 anos. Você me lembrou agora um fato verídico. Sim. Uma nadadora brasileira muito, muito famosa, me perdoe, eu não lembro mais o nome dela, vi isso numa reportagem na televisão. Ela tinha mais de 90 anos e morreu nadando. Ela era carioca e treinava ainda aos 90 anos, né? Eu fiquei com a forte sensação que nadando, nesse dia do falecimento dela, eu fiquei com a forte sensação que ela sentiu que ia morrer. Olha aí. E se tem essa aí sensação muitas vezes? O que ela fez? Continuou nadando. Nadou. O que ela sempre fez a vida toda. Eu tenho a sensação que eu vou morrer dando aula, que eu gosto de dar aula. E agora a sensação de... Por isso que eu vou entrevistar muitos cardiologistas também, porque num programa aqui, de repente, se sente mal. Maravilha, o que é que tem? Vamos morrer assim. E eu vi um padre, né? Eu estava com 89 anos, morreu dando uma palestra. Eu disse, é essa morte que eu queria para mim. Eu vi imagens na rede social. Às vezes a pessoa teme a morte, né? Mas sabemos que vamos chegar lá. Claro, lógico. E isso é bem democrático. É verdade. Lado espiritual, lhe tem chamado a atenção? Rapaz, no princípio deixou... Quanto mais a gente envelhece, mais chama a atenção. Eu tenho certeza que os mais céticos, aos 15, 20, 30 anos, talvez não sejam tão céticos depois dos 70. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem um departamento de medicina e espiritualidade. Veja, não é religiosidade, é espiritualidade, abrangendo todas as religiões, as práticas religiosas. E, como eu falei lá no começo, a sociedade só faz tudo com muito critério científico. Então, frequentemente a sociedade prova por A mais B os benefícios da espiritualidade para a saúde física. Eu não sei e mental. Se nesse congresso, mas teve um palestrante que deu palestra no congresso de cardiologia e que são as mesas redondas mais procuradas ou as conferências mais procuradas. Tem sido cada vez mais procuradas. Agora na SOCESP teve uma mesa, infelizmente eu não pude participar. Teremos o Congresso Brasileiro de Cardiologia em setembro, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Haverá mesas sobre espiritualidade. E vou dar um exemplo, veja que coisa curiosa. Foi feito um estudo, com toda a base científica, de pacientes que iriam fazer cirurgia cardíaca. Alguns, você fazia uma prece antes da cirurgia presencial e outros não. O grupo que não recebeu a prece se saiu melhor. Era esperado o contrário. Sim. E aí a avaliação é que, provavelmente, o grupo que recebeu se estressou mais, pensou mais em morrer porque estavam as pessoas rezando ali em torno dele já antes da cirurgia. A explicação é essa. Por que eu dei esse exemplo?
Porque quando você avalia cientificamente, você avalia todas as possibilidades. Né? Por outro lado, já foram feitos estudos de prece à distância, Sim. em pessoas enfermas, e os que recebem prece à distância se beneficiam mais, se recuperam melhor, mais rápido do que os que não recebem. Tem o Ricardo César, ele faz hemodinâmica, né? E ele contando, foi operar um padre conhecido nosso, do coração, e não sei se foi botar Foi botar um angioplastia com estente. Angioplastia. E aí o padre disse, eu estou com medo. Ele disse, olha, já estou vendo o final desse procedimento, viu? Porque uma pessoa com a espiritualidade igual à sua, não é um procedimento desse que vai interromper. Dito e feito, né? Perfeito procedimento. Então, eu tenho muitos exemplos, algumas coisas, principalmente na minha especialidade, que é a medicina legal, de você perceber. Essa semana apareceu nas redes sociais uma jovem que foi assassinada, ela e o namorado morreram por um franco atirador que apareceu num colégio lá no Paraná. E o padre disse que toda segunda-feira ela tinha o hábito de se confessar, porque já estava preparada todos os dias. Bom, isso fica para cada um, possa discutir essa atividade e essa prática. Professor Luiz Eduardo, nosso programa passa rápido, chegou ao final. Deixo esses últimos minutos para suas considerações. Só agradecimentos, espero ter colaborado com os estudantes, com as pessoas de casa, do ponto de vista dos cuidados com o coração. E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Uma honra, meu amigo. Sou eu quem agradece, a você, a sua pessoa, toda a equipe técnica aqui, os que participaram com os seus vídeos aqui. E vou pedir, agora o programa foi ao vivo, mas ele vai ser um pouquinho editado. E nessa edição vou pedir que nós, eu e você, possamos finalizar com a participação do professor Jerônimo no nosso programa. Fortíssimo abraço, que Deus nos abençoe. Fiquem certos de que na próxima semana nós estaremos aqui outra vez com outro entrevistado, outra entrevistada, porque Deus irá nos permitir esta fração de tempo, né, trazendo mais um programa aqui para vocês. Assim seja. Muitíssimo obrigado, meu amigo. Obrigado, amigo. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático. Grupo Ultra Descartáveis, com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil. O Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra, com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis.